E a região do Vêneto tem como capital Veneza, que está localizada no nordeste da Itália. A cidade de Veneza, ela é constituída por um arquipélago formado por 118 ilhas e aproximadamente 150 canais navegáveis. É muito doida essa cidade. Não tem estrada na cidade. A cidade, ela só tem canal. É dividida em 6 bairros e tem uma coisa super interessante, que são 400 pontes. 400 pontes. Então é um lugar assim para tirar foto instagramável, tipo qualquer lugar. Ponte de todo tipo, tamanho e à vontade para você tirar fotos incríveis e aproveitar realmente uma beleza ímpar e singular no mundo. Agora, antes de começar a falar de Veneza, eu vou falar sobre 10 curiosidades. Vamos lá. Curiosidade número 1. O símbolo de Veneza é o leão alado. Opa. O leão alado é aquele leão que tem 2 asas, que inclusive está presente na bandeira da cidade de Veneza. Inclusive também tem na praça principal uma estátua enorme com esse leão. Ele está associado a Marcos, que na tradição bíblica aparece numa lenda veneziana. Então, dizem, inclusive, que Marcos, que é um dos 4 evangelhos principais, existem indícios que, inclusive, ele possa estar enterrado ou ter uma parte dos restos mortais lá em Veneza. Tanto que a praça principal também se chama San Marco, Piazza, né? San Marco, daqui a pouco nós vamos falar. Lenda número 2. Além do italiano, alguns nativos ainda falam um idioma, um dialeto que se chama vêneto, que é uma língua falada desde a Idade Média, mas não é a língua venético, que é uma das línguas faladas desde os primeiros habitantes. Então, isso é uma outra curiosidade, eles têm um dialeto lá que a gente pode não entender, tipo, o cara tá falando italiano? Não, é outro idioma, o idioma próprio específico deles. Número 3, a origem da palavra ciao, que em italiano se escreve C-I-A-O, é de Veneza. Ah, é? É. Só que essa palavra é interessante porque é o seguinte, ela significava schiavo vostro, que quando começou a expressão schiavo vostro, significa ao seu dispor, estou às suas ordens. Ao longo do tempo, ela foi diminuindo, até virar essas 4 letras. Tchau. Me lembrou o vós min ser, que veio chegando. Você. E virou Em C Minas e hoje já é Gerais, C, né? C. E o que é legal é que essa expressão tchau, a gente aqui no Brasil diz tchau Despedindo. pra despedir. É. Lá eles falam tchau, que saudação, significa né? o oi, oi é oi. Oi, tanto pra quando a pessoa te encontra, quando a pessoa vai despedir, ele usa o tchau. Então é usado nos 2 sentidos. Tchau. Achei muito interessante. Aí você responde, prego. É verdade. É verdade. Não, mas eu tô falando como é interessante essa expressão. É maravilhoso. Tchau, ser usado. É maravilhoso. Coisas assim que eu não imaginava que fosse. Quando eu fui fazer a pesquisa, eu lembrei dessa questão do vós min ser e falei, cara, que coisa bacana, né? E responde com prego, então? Responde com prego. Fala, tchau, Antonélio. Prego. Muito obrigado, não sei o quê. Aí você fala prego. Prego. É como Vai se ter que falar fosse... um prego. Obrigado, prego. Prego, o tempo inteiro fala prego. Prego. O mesenga lá. Prego. É. Número 3, curiosidade 3. Veneza vista de cima parece um formato de um peixinho. Olha, é mesmo. Se você entrar no satélite e ver de cima, você consegue identificar a cabeça do peixe, né? claramente que mas ele tá estilizado, né, Antonélio? Então, quem tá aí acompanhando a gente pela televisão, pela live, é realmente uma imagem muito interessante e eu também fiquei, assim, achando super bacana essa curiosidade. Agora nós já estamos na curiosidade 5. Marco Polo, o famoso navegador, mercador e viajante, é nascido em Veneza. Ele é de 1254. Veneziano. Olha que legal. Curiosidade número 6. Caleta Varisco é a menor rua do mundo. Ela tem apenas 53 centímetros de largura. A rua mais estreita do mundo se encontra também numa daquelas ruas embaralhadas e labirínticas de Veneza. Tá aí. Número 7. O Carnaval de Veneza é o mais antigo e tradicional da Itália.
As elites gostavam de participar do carnaval. E como eles não queriam ser vistos e se expor ao público, o que a galera começou a fazer? A criar as máscaras de Veneza famosas, exatamente para que as pessoas pudessem despistar, né? Pudessem ali se fantasiar e que ninguém pudesse descobrir que a nobreza estava participando da festa popular. Uma fugazinha, um disfarcezinho, né? É, o disfarce. Número 8, vou falar sobre o Vaporetto, que é o ônibus público, é o transporte público de Veneza. O barco Vaporetto, esse barco motorizado, ele roda a cidade toda, tem os pontos de ônibus, pontos de barco, e o ingresso para ele, o ticket, custa €7,50. Mas é caro, hein? Mas tudo lá é caro. É. Você está contando aí, eu achei sensacional quando eu fui, eu fiquei encantada. Foi com as ambulâncias. Porque você pegava o hospital e aí as ambulâncias todas eram os barcos com a cruz, né? Branquinha. E, branquinha, todos branquinhos estacionados, assim. Estacionados, não, Pia, né? ancorados. Né? Ali, assim, uma do lado da outra, eu olhei e falei, gente, sensacional, porque é isso, até a ambulância, ela é barco. O serviço funerário é feito dessa forma, a polícia é feita dessa forma. Cris, né? você falou do Marco Polo, foi ele que levou o macarrão para a Itália, trouxe da China para a Itália, né? Exatamente, exatamente. E uma coisa bacana é que além do Vaporetto, que é como se fosse o ônibus público, existem as lanchas e existe também o táxi aquático. Só que um Vaporetto custa €7,50, um táxi aquático, as corridas variam de 65 até €100. Eu não vou pra Veneza, não. Eu vou para Desanimou, Antonelli? Eu acho que eu vou pro Veneza, aqui em Ribeirão das Neves. Bom também. Então vamos pro número 9. Vou falar sobre as gôndolas de Veneza. É o clássico. Vamos lá? Primeira coisa, as gôndolas são todas pretas, elas precisam ser pretas. Número 2, elas têm 11 metros de comprimento. Por que elas precisam ser pretas? Porque eu acho que é para diferenciar desses outros, vamos dizer, transportes. Entendi. Que são aí pra polícia e etc. Outra coisa interessante é sobre os gondoleiros. Existem hoje 433 gondoleiros credenciados em Veneza. E para ser gondoleiro, a pessoa precisa de fazer um curso de 400 horas, tem que fazer estágio e passar numa prova. Mas deve ser difícil mesmo, Só viu? existem 4 vagas para gondoleiros por ano. Eita. É extremamente difícil e concorrido. Profissão nobre em Veneza. Gondoleiro. E uma coisa que eu descobri, que a primeira mulher se tornou gondoleira no ano de 2010. Giorgia Boscolo foi a primeira mulher que conseguiu entrar e passar no teste e se tornar gondoleira em Veneza. Legal, muito legal. Curiosidade número 10, na cidade de Las Vegas tem um hotel que chama The Venetian, que é a cópia fiel, idêntica de Veneza, inclusive com seus canais. E as gôndolas originais. As gôndolas, os gondoleiros cantando também, e um hotel que muita gente gosta de ficar exatamente por se sentir em Veneza, em terras americanas. Uma